A paz do Senhor. Abramos o texto da palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Versículo de número 18. Localize, por gentileza. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Eu quero agradecer ao bom Deus do céu por mais esta oportunidade que Ele concede-me de poder me fazer útil em seu reino, desta feita servindo a Igreja de Cristo com a exposição de sua palavra. Deus continue sendo louvado na vida do nosso muito querido pastor Vanderlei, pela confiabilidade a mim confiada, de me conceder a oportunidade de servir a igreja local com o ensino doutrinário das Escrituras. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Tomaremos apenas a parte A do texto como ponto de partida dessa nossa reflexão doutrinária esta noite. Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Quantos podem dizer amém? Pai eterno, Pai santo, Pai das luzes, Pai do céu, Pai nosso, lhe damos graças esta noite, ó Pai, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui neste local de culto, para contemplarmos a Tua formosura e aprendermos no Teu santo templo. Lhe pedimos no nome de Jesus Cristo que o Teu eterno Espírito fale uma vez mais, não apenas aos nossos ouvidos, mas também ao nosso entendimento, ao nosso coração. Gere ao mesmo edificação, consolação e exortação, para que em tudo uma vez mais o Teu nome possa ser glorificado. Agradecidos lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Eu muito obrigado. Meus amados, ao longo de algumas terças-feiras, temos abordado estes assuntos pertinentes às igrejas do Apocalipse, as igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Já ao longo de algumas semanas, temos estudado acerca da igreja que estava em Éfeso, da igreja que estava em Esmirna. E na terça passada concluímos a nossa reflexão doutrinária, não se estendendo mais, mesmo que possível, o assunto ou a reflexão doutrinária pertinente à igreja que estava em Pérgamo. Neste dia, abordaremos acerca da igreja que estava em Tiatira, ressaltando aos irmãos que iniciarei esta reflexão doutrinária pertinente à igreja que estava em Tiatira hoje,
e darei conclusão a esta reflexão acerca desta igreja na próxima terça-feira. E após daremos mais uma pausa para entrarmos na semana ou no mês do seminário de família que ocorrerá aqui. Estamos diante de mais uma carta, e esta endereçada à igreja que estava em Tiatira. E conforme os irmãos já estão acostumados, diante do nosso pedido em manter ou a sua Bíblia aberta, ou o seu smartphone em funcionamento para acompanhar os textos que aqui serão explanados e transmitidos, acaba sendo, em certo aspecto, muito ofensivo para quem está ensinando, principalmente para quem prioriza, para quem se fundamenta, ou a pregação, ou o ensino das Escrituras, acaba sendo muito ofensivo as pessoas não manterem a Bíblia aberta para se conferir aquilo que está sendo ensinado, para se conferir aquilo que está sendo pregado. Não é ofensivo quem ensina, quem prega, você manter a sua Bíblia aberta olhando para o expositor e para o texto. Isto não é ofensivo, isto é saudável, isto é recomendável, isto é coerente, isto é inteligente, isto é sintoma e característica de uma igreja que pauta, que se fundamenta, que procura se consolidar nas Escrituras Sagradas. Porque se eu dissesse aqui, abre a Bíblia, leiamos o texto, fecha a Bíblia e coloca no banco, eu estou sendo desrespeitador com a igreja. Porque a igreja, ela é direcionada, a igreja, ela é orientada, a igreja, ela é orquestrada, alimentada pela palavra de Deus. Então, nada melhor do que manter a Bíblia aberta e conferir se tudo aquilo que está sendo ensinado, se tudo aquilo que está sendo pregado, está em conformidade com aquilo que você está lendo no texto sagrado. Fazendo uma ressalva para aqueles que têm algum tipo de dificuldade de leitura, salvo estes. Mas também é bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que não teve a alfabetização e não têm a perícia da leitura, seja de qual texto for. Mas mantenha a sua Bíblia aberta e vamos para a exposição, para a reflexão doutrinária esta noite. Então, estamos diante desta quarta carta, registrada no livro do Apocalipse, e esta alusiva à igreja que estava em Tiatira. Certo pregador britânico, inglês, por nome John Stott, de saudosa memória, ele declarou que a mais extensa carta é dirigida à menos importante das 7 cidades onde estavam as igrejas do Apocalipse. Dentre as 7 cartas endereçadas a estas respectivas igrejas, a carta endereçada à igreja que estava em Tiatira é a carta mais extensa, é a carta com maior conteúdo literário.
Então, apesar da cidade de Tiatira ser a menos importante das 7 cidades aonde estavam as respectivas igrejas do Apocalipse, esta igreja recebe a mais extensa mensagem dentre as 7. A cidade de Tiatira era a menos importante dentre as 7. Isso não implica em dizer que ela não tinha sua importância. Ela era a menos importante. Ela possuía uma importância comercial. Esta cidade se localizava a 49 quilômetros aproximadamente ao sudoeste da cidade citada na semana passada, que era Pérgamo. Ela estava a uma distância de 49 quilômetros a sudoeste da cidade de Pérgamo. E esta cidade, ela tinha uma importância comercial, porque esta cidade, ela estava exatamente no trajeto daquilo que era chamado de correio imperial do Império Romano. E por este trajeto chamado correio imperial, é por onde trafegava todo o comércio que vinha da Europa para a Ásia, ou saía da Ásia para a Europa. Obrigatoriamente, todo este tráfego comercial se passava pela estrada de Tiatira. E essa cidade, ela tinha esta importância geográfica. E vale ressaltar aos amados irmãos que esta importância geográfica, por conta deste correio imperial, era tão fundamental que Tiatira, ela era uma espécie de cidade industrial. Ela era uma cidade industrial, um pequeno polo industrial, e neste polo industrial se comercializava muitos elementos, tanto para a Europa quanto para a Ásia, porque a Ásia Menor, hoje a atual Turquia asiática, ela fica exatamente no eixo entre a Europa e a Ásia. Quando eu falo Ásia, eu falo do continente propriamente dizendo asiático. E nessa cidade industrial chamada Tiatira, se comercializava muitos elementos. E obrigatoriamente se estabeleceu em Tiatira aquilo que era chamado de grêmios. Estes grêmios eram associações comerciais. Essas associações comerciais eram importantes para o comércio de lã, couro, linho, bronze, tintureiros e alfaiates e vendedores de púrpuras. Estas associações, elas eram a base para que estes elementos aqui citados fossem comercializados tanto para a Europa, bem como para o Oriente, ou para a Ásia. Então, estes grêmios, que eram as associações, eram fundamentais para a comercialização de tudo aquilo que era produzido em Tiatira. Então, Tiatira era uma cidade de importância comercial. Não bastasse isso, em Tiatira também
estava estabelecido uma espécie de quartel militar do Império Romano. E este quartel militar do Império Romano foi ali estabelecido para dar guarnição à cidade de Pérgamo, que era uma cidade bem mais expressiva do que a cidade de Tiatira. Então, basicamente, este era o contexto geográfico da cidade de Tiatira. Havia uma importância comercial. O contexto religioso desta cidade se assemelhava em muito aos demais contextos das demais cidades da Ásia Menor. E eu tenho dito isto aos irmãos, que estes contextos religiosos das respectivas cidades aonde estavam estabelecidas as igrejas mencionadas no Apocalipse, tinha como predominância a cultura helênica, a cultura politeísta, isto é, a veneração a vários deuses. A cultura helênica predominava na Ásia Menor. A cultura helênica era forte nas cidades da Ásia Menor. Estas cidades foram helenizadas, ou seja, absorveram a cultura greco-romana. E por conta disso, se veneravam nestas cidades helenizadas, conforme eu tenho enfatizado, os pseudos-deuses do panteão grego. E isto é importante de se entender. Isto é importante para se contextualizar para a compreensão daquilo que Jesus estaria dizendo a essa igreja. Então, nós temos uma cidade geograficamente importante por conta do seu comércio, e temos uma cidade cujo contexto religioso é um contexto religioso predominantemente influenciado pela cultura grega. Então, nesta cidade se venerava os pseudos-deuses também do panteão grego. Mas principalmente, o pseudo-deus Sambate, Zeus e Apolo. Estes eram venerados. Eles eram venerados com maior ênfase, com maior destaque. E ressalta aos irmãos, aos amados irmãos, que por conta da comercialização que havia em Tiatira, cada associação, cada grêmio, que era associação estabelecida na cidade de Tiatira, tinha uma espécie de padroeiro, tinha uma espécie de divindade. E estas associações tinham uma divindade específica que era uma espécie de padroeiro para aquele tipo de comércio que era realizado na cidade de Tiatira. Então, este era o contexto religioso da cidade de Tiatira. Se não bastasse os pseudos-deuses do panteão grego que eram venerados, o imperador também de Roma tinha os seus altares erigidos na cidade de Tiatira. E uma vez ele não adorado, ele não venerado, ou os bens dos cidadãos eram confiscados, ou eles recebiam a pena capital de morte. Mas uma coisa era fato: o imperador devia ser
adorado. O imperador devia ser venerado. Então, observe o contexto existente que estava estabelecido na cidade de Tiatira. E aqui eu estou sendo bem superficial, para que os irmãos entendam aquilo que estava estabelecido na cidade de Tiatira. Como a igreja se estabeleceu nesta cidade? De que maneira a igreja de Cristo se estabeleceu nesta cidade? Aqueles que pregaram o evangelho, aqueles que chegaram na cidade de Tiatira, encontraram este contexto, um contexto comercial, um contexto religioso, pagão. E quando eles ali chegaram, eles chegaram para pregar o evangelho de poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí surge uma pergunta: quando esta igreja nasceu? Quando esta igreja iniciou? Nós temos um pressuposto de quando esta igreja poderia ter iniciado. Que o evangelho estava chegando aos confins da terra, isto é evidente no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas de que maneira podemos entender o estabelecimento? Quando eu falo estabelecimento, eu não falo no aspecto institucional, eu falo no aspecto espiritual. De que maneira esta igreja, ela chegou nessa cidade comercial e pagã de Tiatira? Muito provavelmente, assim como muitas outras comunidades cristãs, esta igreja também se estabeleceu pelos esforços ministeriais e evangelísticos do apóstolo Paulo. Ressaltando aqui aos irmãos, já adiantando, que será o tema do nosso próximo trimestre das lições bíblicas dominicais, que será baseada no ministério e no trabalho e na teologia do apóstolo Paulo. Então, muito provavelmente, esta igreja também nasceu devido aos esforços ministeriais e evangelísticos do apóstolo Paulo. Se os irmãos abrirem a Bíblia Sagrada, no livro dos Atos dos Apóstolos, confira por gentileza, no capítulo 16, os irmãos perceberão que o apóstolo Paulo ele vai empreender ou iniciar um empreendimento missionário chamado aqui de segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vai iniciar esta segunda viagem missionária, ele vai intentar em seu coração a ir para a região da Bitínia, porém, o Espírito Santo vai impedir Paulo de ir para esta região e vai fazer com que Paulo tenha uma visão para que este vá para a região da Macedônia. E na região da Macedônia, Paulo ele vai chegar exatamente na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos vai ser estabelecida a igreja dos cristãos filipenses. E para esta cidade, para esta igreja, posteriormente, será enviada a carta de Paulo aos filipenses, por ocasião da sua primeira prisão, que foi uma prisão domiciliar em Roma. Mas, aonde eu quero chegar? Quando Paulo chega na cidade de Filipos, e ali começa a pregar o evangelho, a Bíblia Sagrada vai nos informar,
no capítulo 16, versículo 14, que ali havia uma mulher por nome de Lídia. E esta Lídia, ela era vendedora de púrpura. E ela era oriunda de Tiatira. Então, Lídia, ela fazia parte do comércio de Tiatira, porém, Lídia se converte ao Evangelho. Pelo texto dá-se a entender que ela já tinha conhecimento de Deus, porém, ela vai ter a oportunidade de ser discipulada por ninguém menos e ninguém mais do que o apóstolo Paulo. Aí o capítulo 16, versículo de número 14, vai nos dizer: e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Uma vez Lídia sendo de Tiatira, mesmo estando em Filipos, pressupomos que, através de Lídia, a priori, que o Evangelho chegou na cidade de Tiatira. E posteriormente, através do trabalho que Paulo realizou por ocasião da sua terceira viagem missionária, conforme em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, enquanto ele estava ali pregando na cidade de Éfeso, e a palavra de Deus prevalecendo, de tal forma que aquele avivamento que se iniciou em Éfeso, se alastrou por outras cidades da Ásia Menor. Neste tempo foi que a igreja que estava em Tiatira se estabeleceu de maneira definitiva. Mas muito provavelmente foi através da irmã Lídia que o Evangelho ele chega a priori na cidade de Tiatira, mas a igreja ela é estabelecida de forma mais consolidada, de forma mais teológica e doutrinária, a partir da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Paulo realiza aquele trabalho extraordinário ali na cidade de Éfeso, que por conseguinte, aquele avivamento se alastrou por toda a Ásia Menor. Aí, existe algo interessante dentro desse texto, que me chama a atenção, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos, principalmente com as irmãs que aqui estão, que Lucas, ele é muito cirúrgico em seu escrito, ele é muito perito na forma dele relatar a história da igreja primitiva, e ele é muito detalhista. Ele vai tratar de algumas coisas de forma muito pormenorizada. Aí Lucas, ele vai dar algumas características desta mulher chamada Lídia. Aí o texto sagrado vai dizer, no capítulo 16, versículo 14, o texto vai dizer: é uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela era uma empresária. Aí o texto vai continuar dizendo: e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Isso está exatamente em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Aí Lucas vai trazer algumas características desta mulher. Quais são essas características? Primeira, o texto vai dizer, versículo 14, que ela servia a Deus. Segundo, o texto vai dizer
no versículo 14, que ela valorizava a exposição da palavra. Terceira, o texto vai dizer que ela e a sua família obedeceram à ordenança de Cristo, ao se sujeitar ao batismo. E quarta característica, o texto vai dizer que ela era hospitaleira. Então, muito provavelmente, a igreja chegou ali em Tiatira através dos esforços ministeriais e evangelísticos do apóstolo Paulo e seus cooperadores. E a irmã Lídia, uma mulher cristã, uma mulher com todas essas características aqui citadas, muito provavelmente fez parte do estabelecimento desta igreja. Eu disse há minutos atrás que a cidade de Tiatira era uma cidade comercial e havia estas chamadas associações, e que essas respectivas associações, chamadas de grêmios, elas possuíam as suas divindades ou seus padroeiros divinos, entre aspas. Essas associações, elas eram, conforme já disse, fundamentais para aqueles que trabalhavam no comércio em Tiatira. E para se continuar o funcionamento, na venda, na comercialização dos elementos que eu aqui citei, como lã, como bronze, como linho, entre outros elementos, era quase impossível ser um comerciante em Tiatira sem fazer parte dessas associações ou destes grêmios. Então, era muito difícil para aqueles que aceitaram a fé e tinham que fazer uma escolha. Por quê? Caso eles se mantivessem associados a estas associações, eles tinham que venerar alguma divindade pagã que era a padroeira daquela determinada associação. Então, o que os cristãos deviam fazer? Transigir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual é a posição do cristão? Se sair do grêmio ou da associação, perde a sua posição, reputação, é lucro financeiro. Se permanecer, automaticamente, todas as vezes que havia uma reunião destas respectivas associações, após essas reuniões, havia festas, e estas festas, elas eram regradas com orgias e carnes sacrificadas aos pseudos-deuses do panteão grego. Olha que coisa difícil, irmãos. Então, automaticamente aceitando a fé, o crente tinha que abrir mão da associação. Ele tinha que romper com um laço comercial daqueles grêmios para se manter fiel a Cristo. Então, este foi o desafio, a princípio, daqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho, seja pela irmã Lídia, seja por qualquer outro cooperador do apóstolo Paulo, ou seja pelo próprio apóstolo Paulo. Eles tiveram que encarar este desafio, eles tiveram que romper com os grêmios, eles tiveram que romper com estas associações para se manterem com a consciência pura, para se manterem santos diante do Senhor, até porque eles não poderiam servir a Cristo e continuar se banqueteando nas mesas da impiedade. Os irmãos estão entendendo?
Vamos chegar no texto. Vamos chegar no texto. Então, este é o contexto que os nossos irmãos estavam vivendo. Aceitavam a fé, tinha que se romper com as associações pagãs, para se manter fiel a Cristo. Os anos se passam. Havia se passado as décadas. E na trajetória da igreja que estava em Tiatira, Jesus, como aquele que perscruta, como aquele que anda, como aquele que está sempre supervisionando as igrejas locais, ele vai perceber algumas coisas nesta igreja, assim como ele percebeu nas demais. A pressão estava grande. A pressão estava quase que avassaladora. Havia uma pressão espiritual, mas também havia uma pressão social e comercial contra os crentes que estavam na cidade de Tiatira. Aí Jesus, percebendo isto, porque ele consegue perceber os perigos que esta igreja, quando eu falo esta igreja, eu falo esta igreja aqui mesmo, esta igreja local que está em Nova Carapina, está correndo. E consegue perceber simultaneamente uma determinada igreja local que está no interior do país do Japão. Os perigos que aquela igreja também está correndo. E isto simultaneamente. Simultaneamente. Então Jesus, ele percebe que a igreja que estava em Tiatira, ela está correndo perigo. A pressão está muito grande. Então o que Jesus vai fazer? Ele vai inspirar o apóstolo João, vai orientar e mandar o apóstolo João para que este escreva uma carta e direcione esta carta à igreja que estava em Tiatira. Aí, nós vamos entrar no texto. Capítulo 2, versículo 18. Eu disse há 2 terças-feiras passadas, e tenho enfatizado isso também nas demais, que quem tinha a responsabilidade de receber a carta e de se fazer a leitura desta carta diante da comunidade cristã era o pastor da igreja. Caso o pastor da igreja ele não soubesse ler, alguém que soubesse ler, ele deveria pegar a carta e se fazer a leitura daquela carta audivelmente para toda a congregação. Aí o texto sagrado vai nos dizer, no capítulo de número 2, versículo 18, vai nos revelar uma primeira verdade. E que verdade é esta? O Senhor da igreja que diz é apresentado. O Senhor da igreja que diz é apresentado. O que é que vai acontecer aqui? Jesus será apresentado para a igreja que estava em Tiatira. E esta apresentação, ela vai trazer alguma característica vista pelo apóstolo João acerca do Cristo glorificado
descrito no capítulo 1 do Apocalipse. Jesus é apresentado por João, trazendo algumas características vistas por ele no princípio do livro. E quando o assunto é a sua igreja, ele não se silencia. Presta atenção. Vamos olhar para o texto. Versículo 18 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. O texto vai dizer: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Observe como o Senhor da igreja, ele está sendo apresentado. Por isso que, em primeiro lugar, o Senhor da igreja que diz, ele é apresentado. E eu quero aqui começar dizendo para esta igreja, que Jesus, ao perceber que a igreja local está correndo perigo, ele não vai se silenciar. Ele vai falar com esta igreja. Ele vai se comunicar com esta igreja. E ele vai se comunicar com esta igreja via escritura, via profecia ou via revelações. Então, o Senhor da igreja está sendo apresentado à igreja que estava em Tiatira, dizendo esta igreja. E ele vai se apresentar à igreja que estava em Tiatira, dizendo e se apresentando de 3 maneiras. E estas maneiras apresentadas a esta igreja é de maneira proposital, porque as maneiras apresentadas pelo Senhor da igreja a esta igreja é em dado a realidade que esta igreja ela estava vivenciando. Então Jesus ele vai se apresentar a esta igreja, observando que esta igreja está correndo sérios riscos por conta da adesão de muitos crentes às práticas nocivas ao evangelho. E para a realidade daquela igreja, Jesus ele se apresentará de 3 maneiras. Primeiro, a primeira maneira pela qual Jesus ele se apresenta, ele vai se apresentar como Filho de Deus. Por isso o texto vai dizer, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Isto revela que há uma divindade absoluta. No capítulo 1, versículo de número 13 do livro do Apocalipse, se os irmãos conferirem, o texto vai dizer que quando João começa a ter a visão do Cristo glorificado, ele vai expressar dizendo: e vi um semelhante ao Filho do homem. Já aqui no capítulo 2, versículo 18, a apresentação de Jesus a esta igreja é da seguinte maneira: isto diz o Filho de Deus. Que apresentação do nosso Cristo! Esta apresentação é uma apresentação proposital. Por quê? Porque Jesus está se dirigindo a uma cidade, e essa cidade, por sua vez, possuía as associações, e estas associações possuíam os seus padroeiros, que eram divindades pagãs. E o que é que Jesus está fazendo? Jesus, ele não está se apresentando como um Deus. Ele está se apresentando como o Filho de Deus. Jesus, ele não está se apresentando como um padroeiro. Jesus, ele está se apresentando como o Filho de Deus. Na cidade de Tiatira havia uma centralidade de culto a um pseudo-deus
Apolo. Apolo, na mitologia grega, era filho de Zeus. Mas quando Jesus ele se apresenta a esta igreja como filho de Deus, ele está dizendo para essa igreja: eu sou o verdadeiro filho de Deus. Não Apolo, mas eu sou o verdadeiro filho de Deus. Então Jesus, com esta apresentação, ele está desmontando toda esta crença que havia na cidade de Tiatira, que dizia que o filho preferido de Zeus era Apolo. Mas Jesus ele vai se apresentar não como filho de Zeus, mas como filho do Deus vivo, como filho do único e verdadeiro Deus. E este filho de Deus é quem está falando com a igreja. E este filho de Deus é quem está se comunicando com a igreja. E este filho de Deus é quem está se apresentando à igreja. Diante das tentações de se ouvir inúmeras vozes existentes, a igreja precisa parar e ouvir a única voz que precisa lhe conduzir. E esta voz é a voz do Filho de Deus. Presta atenção nisso aqui. Diante de tantas vozes que se possa ouvir, a igreja precisa parar e ouvir a única voz. E esta única voz é a voz do Filho de Deus. É esta voz que direciona a igreja. É esta voz que direciona a noiva. É esta voz que orienta a igreja. Então, Jesus ele se apresenta como Filho de Deus e como aquele que está falando com a igreja, como aquele que está dizendo à igreja, para orientar a igreja, para direcionar a igreja. Já estou caminhando aqui para o final. Ele vai se apresentar também com outras ou de outras duas maneiras, ou com outras duas características. Observe a sequência do texto. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Eu vou abordar isso aqui e vou parar, por causa do tempo. Semana que vem eu continuo e fecho a exposição acerca desta carta. Olhos como chama de fogo, penetrante olhar, penetrante olhar. O Senhor da igreja tudo vê. Esta é a intenção do apóstolo João ao apresentar Jesus desta maneira à igreja que estava em Tiatira. Um certo escritor chamado Steven Lenson, ele disse o seguinte, eu fiz questão aqui de anotar isto. Ele disse o seguinte acerca deste olhar penetrante de Jesus: com o olhar onisciente, vê os locais mais secretos do coração, encontra e sonda o nosso homem interior, penetra o nosso ser e desmascara qualquer fingimento, descobre nossas pretensões. Jesus vê o que ninguém pode ver, julga a essência de nossas atitudes, avalia nossas motivações, ele pesa as ambições e observa os pensamentos secretos. Diante das ameaças
externas e internas. O Senhor da igreja se apresenta a ela como aquele que a conhece. A sinceridade do fiel e a hipocrisia do nominal. É um fato incontestável que jamais nos esconderemos atrás da religião e até mesmo dos serviços eclesiásticos prestados. Cristo tudo vê e conhece. Atrás da nossa religiosidade, Ele consegue observar e prescrutar e ver a nossa verdadeira intenção. Muitos se escondem atrás da religiosidade. E escute bem isso aqui: homens enganam homens, mas aquele cujos olhos são como chama de fogo, não pode ser enganado. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Jesus, ele perscruta. Jesus, ele contempla. Jesus, ele vê o mais profundo, o mais secreto, o mais íntimo do nosso interior. Isto aqui é muito sério. Isto aqui é muito sério. Podemos nos esconder atrás das máscaras da religiosidade, mas Ele tudo vê, Ele tudo contempla, Ele tudo perscruta, porque os olhos dEle é como chama de fogo, capacidade de penetração, capacidade de perscrutação. Ele sabia quem é que estava escondendo atrás da religiosidade de Tiatira, quem era nominal e quem era autêntico, quem era verdadeiro e quem era falso. Não tem como, amados, se esconder daquele que tudo vê, daquele que tudo perscruta. Pode ser no silêncio da tua alma. Ele escuta o silêncio da tua alma. Ele vê aquilo que nem mesmo você consegue ver acerca de você no seu íntimo. Ele vê. Ele vê. Eu quero parar por aqui por causa do tempo. Se coloque sobre os pés. A terceira maneira pela qual ele vai se apresentar é com seus pés semelhantes ao latão reluzente. Isso fala de julgamento esmagador. E aqui ele não vai se apresentar à igreja com aquelas pisaduras que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Os pés semelhantes ao latão reluzente aqui é para esmagamento, é para pisar em juízo. E nós trataremos isso de maneira um pouco mais detalhada semana que vem, também dando sequenciar a exposição acerca desta carta. Aí semana que vem vai ser mais aplicativa, vai ser mais prática. Feche os vossos olhos. Pai,
graças lhe damos. Muito obrigado, Senhor, pela exposição da tua palavra. Eu exalto e glorifico o teu nome por tudo quanto o Senhor nos comunicou neste dia. Continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, continue abrindo o nosso entendimento para que continuemos entendendo a tua inerrante e poderosa palavra. É o que eu quero lhe pedir no nome de Jesus. Amém.